Nós já estamos aqui com a nossa próxima atração, né? Uma atração mesmo, porque a ex-deputada Maria Elvira, ex-secretária de Turismo de Minas Gerais, sempre atuante, não é? Ela está sempre na ponta, deputada federal, ela conhece ela fala sobre o que ela conhece. Eu quero convidá-la também, ela está aí dando um abraço no Zé Aparecido, não é? E ela veio hoje, gente, o tema muito bom, né, da roupa dela, hoje verdinho aí, cheio de flores, beleza. Ela veio de primavera hoje. Aí a Luana sendo cumprimentada pela deputada Maria Elvira, o Tavinho. Vamos lá. Boa tarde, ex-secretária de Estado de Cultura e Turismo, ex-deputada federal e estadual, empresária, educadora e líder feminista. Ou líder feminina, que está escrito aqui. Você gosta de feminismo ou de feminina? Então, as duas coisas. Ela é ambivalente aí. Isto. Aí eu gostei muito, eu já falei aqui da roupa, né, Elvira? Você caprichou aí. Você veio de verde e de flores. Veio de primavera. Bom, a Maria Elvira não precisa de apresentações, mas como? Está aqui no script. Maria Elvira, você não está vendo, não? Está vendo aquele pontinho vermelhinho lá? São milhares de pessoas que estão acompanhando a gente, tá? Viu, deputada? O mundo mudou completamente, né? Nós estamos aqui com Figital. A turma que está aqui é a turma que está lá. Ó. Tá? Então, ia estar todo mundo lá fazendo para você. Assim, fazem também. Bom, direitinho, quando eu cheguei à Câmara Federal, Agnaldo Timóteo Osório, ele falando, alô, mamãe, eu lembro direitinho, eu estava no plenário o dia que ele fez isso, foi muito interessante. É. Vou terminar a apresentação aqui, é mais informal mesmo, né? Porque a gente está em casa e vamos seguindo aqui. Bom, a deputada Maria Elvira, ela tem formação acadêmica em Magistério e Ciências Humanas, na área de Letras e Comunicação Social. Então, é nossa colega, pelo FMG e pela PUC. Empresária durante 35 anos, fundou e dirigiu o Centro Universitário Newton Ferreira de Paiva, ou Paiva Ferreira. Foi agraciada com títulos de cidadania honorária em quase 700 municípios. 700 ou 70? 70. Eu só pus um pouco a mais aí para minha conta. 70 municípios por serviços prestados às comunidades. Então, está apresentada, é a nossa... do debate da agora à tarde. O tema é a importância do diálogo entre jornalistas e o trade turístico para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e a valorização do território nacional. E nós vamos convidar para participar aqui os debatedores, o doutor Cláudio Mota, que é advogado, é jornalista, é da Abragete, abragetiano, não é? E tem meu conterrâneo lá de Barbacena, embora nem eu nem ele tenham nascido lá mesmo, entendeu? Mas nós somos de lá. E ele atua em Portugal, né, na IA de lá, quer dizer, na OAB, lá não tem OAB, é OA, né? Ele tem propriedade lá e ele é um mecenas de ideias, ele é bom nisso. Então, convidando o doutor Cláudio. Aliás, estão conversando os portugueses. Tem prazer estar aqui com o Cláudio. Tem três portugueses ali, ó. O Cláudio e os dois. Esses dias nós participamos do Vela Mestra. Foi uma reunião que ele fez na Casa Belloni, lançando o trabalho dele e do primo dele, meu amigo também, né, português. Vamos agora convidar também o Osório, né? Doutor Osório. Doutor Osório Couto. Lá de Luz, Luzense. Jornalista, historiador, ghostwriter dos bons. Aliás, eu não vou falar qual livro que ele vai fazer, não, porque ele falou que o cliente pode não gostar de vir à tona agora, entendeu? Se ectoplasmável, deixa ele lá no outro lado. Vai vir para participar. Mas alguém vai, Sandra, que está tudo correto? Ok. Tá bom, porque eu falo muito, sabe? Então, de carro. Mal de político. Deputado, obrigado pela presença. Isso, é um grande momento para o nosso turismo, né? Obrigado. A senhora que tem já
a experiência da vivência e esse tema que nós vamos... A importância do diálogo entre jornalistas e essa coisa toda para vetorizar, quer dizer, para indicar no sentido de uma boa solução. Ô, João, com você a palavra. Esse tema que vocês trouxeram, eu li e falei assim, tudo isso aí sintetiza numa palavra, que é uma palavra que hoje está em falta no mundo atual. Para os que me ouvem aí, que eu saúdo com um abraço mineiro, né? Um abraço belo-horizontino, minha cidade natal. A palavra diálogo. Porque essa palavra, síntese, está faltando hoje na vida das pessoas. Nas empresas, no trabalho, nas prefeituras, nos estados, nos países, nos continentes, no mundo. E aí eu me recordo, eu quero dizer o seguinte, que a minha presença aqui hoje, eu te agradeço ter lido meu currículo. Eu tenho um currículo enorme, por quê? Aqui meus cabelos brancos, né? Não é só porque eu tenho 73 anos, mas é porque os meus 73 anos, João Carlos, que foi até meu professor de oratória, né, foram muito vividos. Eu fui uma mulher que vivi intensamente. E com uma curiosidade do tamanho do mundo, né? Isso me levou sempre, desde criança, a ler muito. Eu tinha um pai que era tão curioso, que eu herdei dele essa curiosidade, a ler muito, a fazer muito curso, a conversar muito com as pessoas, a ouvir muito, embora eu goste muito de falar. E, com isso, eu sempre busquei o conhecimento, ansiosamente, ardorosamente. E quando você faz isso, uma das formas de você fazer é estabelecer o diálogo. É você se aproximar das pessoas. É você querer conhecer as pessoas e ouvi-las, né? É trocar. Você ouve, você pergunta, você busca, você contribui, né? E hoje eu noto, e aí eu falo como política, porque eu me considero, acima de tudo, uma mulher política. Eu nasci com esse DNA, sabe, Osório? Sabe, Cláudio? Eu tenho descendência política. Minha mãe vem da família Salles, do sul de Minas, de Lavras. Meu tio-avô era Francisco Salles, que foi presidente do Estado. Naquela época eu chamava presidente do Estado, que hoje equivale a governador. O meu tio-avô, Pedro Salles, foi um deputado federal constituinte, né? Do lado do meu pai, um primo do meu pai foi um dos grandes prefeitos de Varginha, Zé de Rezende Paiva, Zé Pracinha. O meu pai também era um homem político, embora ele não tenha disputado mandatos, mas ele era muito ligado ao Juscelino Kubitschek e ao Pedro Aleixo. Ele foi um revolucionário em 64, ao lado do Magalhães Pinto. Ele era um homem mais à direita. Mas não foi essa direita que influenciou a minha vida, não. Embora eu tenha nascido num lar burguês, né, isso é uma coisa que você sempre vai ter, né, na sua vida, essa ligação. Eu fui, ao longo da minha vida, observando a sociedade, observando o trabalho, as relações trabalhistas, as relações empresariais, mas sempre defendi a justiça social. Mas é muito importante a gente entender o diálogo como um valor, o diálogo como a essência da democracia. E a democracia, muita gente pensa que democracia é votar para presidente da República, é votar para governador, para vereador. Não. A democracia é uma maneira de viver. É uma maneira de ver o mundo. É uma maneira de você atuar até no turismo. Entendeu? Porque quando você se relaciona com o seu cliente, com o seu potencial comprador do seu serviço, você tem que, democraticamente, respeitar o lado dele. Você não vende um serviço só. Você, no turismo, você vende, mas você tem que atender um sonho. Tem gente que passa a vida inteira juntando dinheiro para realizar um sonho, de conhecer o United States of America, ou então de Europa,
onde o seu avô nasceu, veio da Itália. Então, o turismo é uma coisa muito importante. Ele tem muitos vértices, não é? Não só o vértice econômico, o vértice do desenvolvimento, de gerar emprego e renda, de desenvolver um país como a Espanha, que chegou onde chegou, mas você também tem o vértice de atender as pessoas, o sonho das pessoas. Então, ao fazer essa pequena abertura, eu quero, então, falar do diálogo. A falta de diálogo, eu quero aí evocar a figura do Dr. Tancredo Neves. Eu entrei na política por causa do Dr. Tancredo. Um dia, eu estava lá num baile, sabe? Estou vendo aqui meu querido presidente, né? E eu entrei num baile, eu estava num baile no Automóvel Clube, e eu estava conversando com o Dr. Ozanam Coelho, que na época era o governador de Minas. E eu estava conversando com ele, e ele falando assim, engraçado, Maria Elvira, você tem 2 irmãos homens, o Newton Paiva Ferreira Filho e o Paulo Newton Paiva Ferreira, mas eu acho que você tem vocação política. Você devia entrar na política. Ele falou para mim. Eu levei um susto, porque eu tinha 20 e poucos anos, eu não pensava nesse assunto. Mas era estudante, universitária. Mas aquela sementinha foi lançada assim no ar. Passado uns tempos, eu gostava muito de estudar, fazia muitos cursos, fiz curso de oratória, de teatro, né? Estudava idiomas, estudava alemão, estudava inglês, francês, sempre muito curiosa, jogava vôlei, era capitã do time de vôlei do Colégio Isabela, fazia milhões de coisas, era baliza, né? Participava do curso de ação, fui presidente do curso de ação cívica, curso de ação social, tudo eu entrava, agitada, mimada. E um dia eu conheci o Sérgio Ferrara, que era candidato a prefeito. Ele me convidou para ir num comício. Eu falei, comício? Eu nem sabia o que era isso. Nunca tinha passado na porta do partido político. Mas já começava a perceber coisas, por exemplo, como a questão feminina, a discrepância do papel da mulher na sociedade, que a mulher estava lá para trás, que a mulher ganhava salários diferentes do salário dos homens. Já ouvia falar, eu li artigos na revista Cláudia, mostrando a diferença da vida da mulher. Eu lia, já surgia no Brasil a revista Nova, a primeira revista que falava das problemáticas femininas. Eu começava a ler livros da Rosemarie Muraro, não é? Eu lia artigos da Marina Colasanti. Já chegava ao Brasil os livros de Simone de Beauvoir. Então, claro, o conteúdo feminista nascia no mundo, né? E, é claro, eu não podia ficar fora disso. E aí estabelecia-se, pois, o diálogo das mulheres com os homens, que era um diálogo, me perdoem os homens, extremamente machista, porque, na verdade, os homens não queriam ceder espaço para as mulheres, principalmente no que se refere ao poder, ao exercício do poder, não é? Porque o poder é muito prazeroso. Geralmente, quem está no poder não quer largar, não é, Cláudia? Haja visto aí algumas pessoas que estão no poder há dezenas de anos e não saem. Eu, por exemplo, quando fui deputado, eu fiquei 2 mandatos deputada federal, 2 mandatos deputado estadual, e acho que foi ótimo. Servia ao Brasil, servia a Minas Gerais, servia as mulheres, mas acho que eu cumpri meu papel. Muita gente fala assim, mas por que você largou a política? Porque eu acho que eu fiz o que eu devia fazer. Política não pode ser profissão. Política é um tempo que você dedica da sua vida para defender os seus ideais, para servir o seu povo. Você não tem que chegar na Câmara, sentar lá e de lá não sair mais. Esse é o meu ponto de vista, sempre foi. E algumas vezes eu defendi isso na tribuna da Câmara. E tinha outros que pensavam assim também. Mas a maioria olhava para a gente de cara torta. Porque acham que tem que ter cadeira cativa. Entendeu? É um emprego para sempre. E muitos, inclusive,
perdem as eleições porque não percebem que está na hora de te pendurar a chuteira, né? Como alguns jogadores de futebol. Então, eu estou falando de política, porque políticos somos todos nós. A política faz parte da gente. A gente faz política até dentro de casa, porque a democracia tem que existir dentro da família, tem que existir dentro do gabinete de um médico. Antigamente a gente chegava lá, ficava caladinho, esperando o médico falar. Hoje não. Hoje as pessoas vão no Google, pesquisam, né? Quando vai fazer a anamnese que o médico faz com você, você chega e fala, olha, doutor, eu estou sentindo isso, mas eu acho que é isso, porque eu ouvi falar que fulano, não sei o quê, a minha prima sente isso, na minha descendência tem isso. Quer dizer, você hoje conversa com o médico, não vou dizer que é de igual para igual, mas você entra com o conteúdo que você quer que o médico respeite. Da mesma forma, o professor e o aluno, eu acho que está exagerado, claro. Por exemplo, eu nunca vou aceitar, não vão me convencer, que você pode ficar usando o celular dentro da sala de aula. Não. Se você está na sala de aula, você está ali para ouvir, pode até estabelecer o diálogo, né? Mas você está ali para aprender com o professor. Ele ali é autoridade. E tem que haver o respeito à autoridade. Não venham me dizer que você pode ficar conversando com a sua família ou com a namorada no celular. Isso é um desrespeito. Então, eu, sem querer me aprofundar mais, vou tomar o tempo todo, porque eu quero também ouvir os companheiros, eu queria colocar essa questão para a reflexão dos que estão aqui e da maioria que está nos ouvindo. Quer dizer, a importância do diálogo nos dias atuais. E aí, eu quero pegar essa reflexão e trazer para a prática política que influencia as nossas vidas. O que está acontecendo hoje na política? Na política com P maiúsculo, que deveria ser, e que não é, né? Os homens políticos e as mulheres políticas não estão fazendo o para casa da forma que deveriam fazer. Praticando, exercendo o diálogo. Eu acho que, porque eu não votei em alguém, não significa que eu não posso deixar de ter o diálogo com ele. No dia seguinte da eleição, o diálogo tem que estar aberto. Por quê? Porque as instituições, os interesses do povo, os interesses dos clientes, dos seus clientes, dos seus clientes, dos seus clientes, os interesses dos políticos, dos turismólogos, dos clientes do pessoal que trabalha em turismo, tem que estar acima de qualquer diferença, né? Então, aqui em Minas, por exemplo, aqui em Minas, e quando eu falo de Minas, estou falando de qualquer estado da federação, de onde estão vindo vocês, para o encontro da Abrajet. Aliás, cumprimentando a diretoria da Abrajet Minas Gerais, cumprimentando a diretoria do Abrajet Nacional, cumprimentando Sandrinha Coelho, ao Gustavo, né? Gustavo, Otavinho, que estão fazendo o encontro, meu querido presidente, o Zé, né? Para não esquecer de fazer esse merecido agradecimento e elogio, aqui em Minas, para dar o exemplo, nós tivemos um exemplo clássico. Aqui o nosso governo votou num candidato, ganhou outro candidato. Não interessa. No dia seguinte, acabou. Eu acho que o que está lá e o que está aqui, tem que esquecer. Agora, começa uma nova fase. Tem os interesses dos mineiros e tem os interesses nacionais que precisam contemplar os mineiros. Então, no dia seguinte, o governo daqui tem que procurar o governo de lá. E ai do governo de lá se começar a discriminar o daqui. Os mineiros têm que se sublevar e falar, não, nós somos um estado da federação muito importante, que tem uma economia pujante, que paga imposto,
que mantém esse país, que produz maior produtor de café, maior produtor de leite, maior produtor de soja. Nós não podemos ser discriminados. Nós temos que estabelecer o diálogo e encontrar a melhor forma de governar Minas Gerais e ajudar a governar o Brasil. Isso é diálogo, gente. Isso é bom senso. Isso chama temperança. Isso chama equilíbrio. Isso chama inteligência emocional na política. E essa mesma inteligência emocional tem que funcionar entre agências de turismo, entre o trade, entendeu? Entre o trade e os jornalistas de turismo. Se tiverem problema entre vocês, o trade e o jornalismo, vocês resolvam. Mas nunca podem deixar que qualquer coisa influencie de forma a atrapalhar o turismo com T maiúsculo. Porque é o turismo que vai vender o Brasil lá fora. Os jornalistas do turismo, o trade do turismo. Vocês têm que ter diálogo franco, honesto, claro, limpo, transparente, sem pregar mentira, porque isso é básico na política e é básico no diálogo. No diálogo você avança, você recolhe os flaps de vez em quando, você pergunta, questiona, você elogia, eventualmente pontua até com um pouco de crítica, mas sempre respeitando o outro. Eu, às vezes, participo aí, e está aqui o nosso presidente, de grupos no WhatsApp. Hoje o WhatsApp faz parte da nossa vida. A gente comunica o tempo todo pelo WhatsApp, muito mais do que pelo telefone. Felizmente ou infelizmente, não vou discutir. Eu adoro conversar pelo telefone, mas nós sabemos que o trem está ficando, na vida da gente vai ficar difícil. Hoje você liga para as pessoas, elas não atendem. Então você usa o WhatsApp. Até com meu filho, às vezes, eu não consigo falar com meu filho. Então, você hoje, quando escreve no WhatsApp, você tem que tomar cuidado, não é, Sandrinha? Com a maneira como você escreve. Você tem que tomar cuidado para não ser brusco, para não ser indelicado. Você tem que pensar nas palavras que você escreve. Isso é diálogo. Diálogo é conteúdo e forma. Está aqui o João, que é da área de comunicação. O João sempre foi um cara delicado. Eu te cumprimento por isso. Mas a gente tem que estar sempre tentando melhorar. Que nem Jesus Cristo, né? Jesus Cristo cresceu em graça, sabedoria, em todas as qualidades. A religião cristã é isso. O cristianismo. Você está aqui todo dia para melhorar. Para tentar se aproximar da figura, do desempenho, da perfeição de Jesus Cristo. Nunca vamos chegar lá. Mas a gente tem que tentar ser o melhor possível. Até para poder sonhar com o reino dos céus. Então, eu aqui, modestamente, do alto aqui dos meus 73 anos, como eu disse no início, muito bem vividos, 103 países do mundo visitados, alguns mais de uma vez, como o caso da Índia, que eu amo, que eu fui 3 vezes, e se eu ainda tiver saúde, e como minha situação melhor, mais para frente, pretendo ainda voltar, porque eu amo a Índia. Fui à China, República Popular da China, 3 vezes, mas a China está mudando tão rápido que eu falei que eu ainda quero voltar mais uma vez, para ver como é que está. Porque cada vez que você vai lá, ela deu uma cambalhota, é outra coisa, sabe? Então, gente, eu tentei aqui hoje, sem escrever nada, sem pesquisar nada, eu tentei trazer para vocês, para mim, a minha síntese do que é o diálogo, da importância do diálogo na vida da gente e na vida das instituições, né? Na vida cotidiana do mundo que nós estamos. Porque eu acho que é necessário a gente se esforçar
para estabelecer um bom diálogo. Inclusive com as esposas, com os maridos, com os filhos. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, João, e ela estava muito triste. E ela nunca... Minha amiga, ela é bem mais nova do que eu, e ela estava... E aí eu tenho uma tendência um pouco para psicóloga também, fiz 30 anos de terapia, sabe? Alguém me fala assim, por que você faz tantos anos de terapia? Eu falei, olha, eu aprendi o seguinte, Cláudio, a base da inteligência emocional é o autoconhecimento. Não tem jeito de você, não tem curso de autoconhecimento. Se tivesse, a gente pagava e fazia, né? O autoconhecimento você consegue através de um terapeuta, né? Você tem que pagar, e geralmente até para algumas pessoas é caro. Ou você usa alguém, uma pessoa, sua amiga, uma pessoa que você confie, seus amigos, a sua família. Eventualmente, a meditação é uma fonte de autoconhecimento. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de meditar. Tem gente que consegue meditar maravilhosamente, né? A yoga, até a própria respiração, os exercícios de respiração, dizem que favorecem o autoconhecimento. Existem terapias alternativas, né? Mas, para mim, foi a terapia que me ajudou. Passei por vários terapeutas, né? E aí eu falo o seguinte, para você ter inteligência emocional, você tem que conseguir o autoconhecimento. E aí, a importância dos amigos. Amigos bons, amigos que sejam leais, e que conversem com você, e que estejam dispostos a te ouvir, e falar para você o que você precisa ouvir. Mas é claro que você tem que ter humildade para ouvir. Porque se você se aborrecer com a primeira coisa que ele falar, que não te agrade, aí fica difícil. Mas mesmo que você leve aquilo para sua casa, para o travesseiro, e você vai pensar, será que isso é verdade mesmo? Será que vale a pena eu pensar nisso, refletir, tentar mudar para ser melhor? Para incomodar menos os outros, não é? Para viver melhor com os meus amigos, ou com a minha mulher, ou com o meu filho, ou com o meu patrão, ou com, sei lá. Eu acho que vale a pena. Isso é diálogo, não é? Então, fica aí uma dica do que eu chamaria de autoconhecimento. Quer dizer, você usa o diálogo para poder melhorar, não é? Então, essa minha amiga dizia assim, o meu marido chega em casa, eu faço jantar para ele, ele pega o prato e vai para a televisão, deita na cama e fica vendo televisão. Ele não senta comigo para jantar junto comigo. Mas eu falei, fulana, você já combinou com ele que vocês vão ter pelo menos um dia por semana para almoçarem, jantarem juntos? Eu não consigo, ele não me ouve. Então, vocês veem a que ponto chega, às vezes, um casal, casado há 30 anos, entendeu? Que não consegue um diálogo. Ele só janta vendo televisão, deitado. E ela faz a janta para ele. E é uma moça formada em comunicação. Então, vem como é que eu tenho vocação para psicóloga. Tem sempre alguém conversando comigo, contando uma história enviesada. E eu, claro, dei meus conselhos. Vamos ver se ela consegue desenvolver uma estratégia para mudar isso. Mas o fato, meus amigos e minhas amigas, ouvintes aí, né? Eu não estou lembrando, quando no início eu falei do Agnaldo Timóteo, que eu estava na plateia, o dia que ele fez o primeiro discurso, né? E que ele falou, alô, mamãe, eu estou aqui. Então, é muito simples o gesto, mas você sabe que eu achei bonitinho? Eu achei bonitinho ele lembrar da mãe dele e mandar aquele adeus. Porque foi sincero, foi de coração. Foi, eu chamaria de autêntico, genuíno. Então, que as pessoas também busquem sempre serem autênticas e genuínas, porque isso também faz parte de um bom diálogo, não é? O diálogo para que a gente viva melhor e que também permita que as pessoas vivam melhor. E, sem dúvida, o turismo é uma área da atividade humana em que a gente permite, proporciona que as pessoas vivam melhor. Por isso é tão importante. Obrigada. Muito bom, muito bom.
o que a gente chama de storytelling. Ela conta uma historinha com começo, meio e fim, e que tem uma cola fantástica chamada Emoção e Mais, a experiência, né? Aquele livro que eu já li, já estudei, você ouvir quem colocou a própria pele no fato. Você não está teorizando, você está falando desta viagem, não é? Que é viver essa maravilha, e que a gente é um piloto, não é? E que vai aí enfrentando a tensão, coloca o cinto de segurança, que nós vamos passar por uma área de turbulência, não é verdade? E, geralmente, a turbulência não joga o avião no chão, machuca um bocado, sei lá como é que é. Eles fazem um avião, ele literalmente bate asas, né? E a Maria Elvira vem acompanhando também nesse tempo todo, e foi muito bom você estar aqui, não é? Porque, às vezes, em sociedade, a gente acaba tendo só um estereótipo da pessoa. A gente reduz a pessoa a um modelo, mas a gente é muito mais do que aparenta. Eu brinco que a gente tem 7 personalidades. Você não pode deixar o doidão tomar conta das outras 3. Entendeu? Você tem que pular para o meio e controlar um, controlar o outro, não é? E aí você citou a Simone de Beauvoir, né, na área do feminismo, né? E da luta dela, e eu cito o Jean-Paul Sartre. O inferno é o outro, mas o inferno é você também. Diálogo. Diálogo entre as duas partes. Não é? Quando eu falo, você me escuta, aí depois a gente inverte. Se não houver isso, a coisa não anda, é no mundo, né? Isso você tem toda a razão. Aqui na Abrajet também a gente vai praticar isso, né? Já vem praticando, para poder conciliar o que nos converge. Não é o que nos separa, não. Não é porque, se você achar que o centro do mundo é o seu umbigo, como diz o nosso filósofo inglês, o John Stuart Mills, o que acontece? A coisa não anda, porque não é de monólogo, é falar consigo mesmo. Não é? Eu falei mais cedo o seguinte, tem um amigo meu que brinca, não é? Falou, você vai ficar sozinho hoje? Aí eu falei, vou, agora eu marquei um encontro comigo e vou comparecer. Ele falou, você está mal acompanhado para danar. É uma reflexão sobre a vida. No turismo, que a Maria Elvira coloca aqui, eu coloco também essa leitura que ela faz, que o turismo é feito dos olhos e do estômago do turista. Eu estou falando do mercado, né, dos equipamentos humanos e equipamentos naturais e criados pela genialidade humana, né, os monumentos e tudo. Então, ele quer ver algum trem comer alguma coisa. Você disse que esteve em 70 países. 103. 70 são os municípios. 70 são os municípios, né? E os 103 são os países, né? E, geralmente, isso é uma reflexão importante. Todo mundo está vindo de fora hoje, os 80 jornalistas, eles querem ver algum trem comer alguma coisa. Ou ver alguma coisa comer algum trem. Daí, está muito bem feita a agenda, não é? De você, ritual e liturgia em torno de uma mesa. Né? E Minas, ela tem essa característica também, é universal, não é? Você chega em qualquer país do mundo, o maior gesto que tem é você me levar para jantar, para almoçar, para comer algum troço qualquer aí. E a visita, né, que ela vai ser feita, os restaurantes escolhidos, eles serão, como é que é aí? Eu estou brincando, porque eu estou olhando o peru aqui no meu dedo. Ah, pois é, porque eu estava numa entrevista na Globo, quando o Patrus Ananias ganhou a eleição, e aí estava com a mão assim, com um anel pretinho aqui no dedo, aí o repórter e a vida, você tem que olhar o detalhe. O resto é tudo igual. Eu brinco, o resto é tudo amolação. Aí eu pergunto, mas aqui, o prefeito, e essa sua aliança aí, o que é? Ele falou assim, aqui é o símbolo da minha adesão, do meu casamento com Deus, do meu casamento, da minha fé. Então, eu expresso, carregando aqui um tótem, um ícone, e aí ele falou o que ia falar. Mas, dentro desse contexto todo, Maria Elvira, eu não sou debatedor, não, mas eu fui convidado para fazer isso aqui, embora eu seja o diretor nacional de comunicação, porque a Abrajet de Minas, nós temos 3 posições lá. O Zé é o vice-presidente nacional, não é pouco. Isso bem trabalhado, ele vem fazendo nos últimos 2 anos. O Claré, o responsável Sudeste aqui também. E eu, humildemente, faço o papel que é o meu negócio, que é
a comunicação. A vinda da Maria Elvira foi excepcional, viu, Zé? Viu, Sandra? Vocês sabiam disso? Que aí verte a equação, né? É excepcional, porque vocês já sabiam disso e trouxeram. E a sua generosidade de estar com a gente e a paciência, né, de estar, porque a gente, às vezes, chega numa posição que a gente chama do véu de Maia. Você é tão poderoso, tão poderoso, que ninguém tem acesso a você. Aí você fala, ó, mulher, chama Maria Elvira, não, o cara não vai em lugar nenhum, não. Daí a pouco ninguém te convida para nada. Eu faço isso com os meus clientes e amigos. Falo, não esnoba, não. Quem faz uma festa dói na alma da gente. Você tem dois terrores. Ou você fica vendo que não vai ninguém, né, e sobra toda a comida, ou vai muita gente e come tudo. Né, Maria Elvira? É negócio complicado, viu, de se fazer. Como o Congresso está sendo feito. Por quê? Porque houve um diálogo entre o setor privado e o setor público, entre o Zé Aparecido e o Leônidas. Nós disputamos com o Pará e com Porto Alegre, com dois, lá em Joinville. E aí o Zé Aparecido bancou. Aliás, eu quero te pedir licença para dizer claro, que eu já justificar aqui publicamente, porque eu pertenço à Abragete Minas Gerais. Eu não vou estar no Congresso, porque eu viajo amanhã cedo para a Bahia. Eu sou madrinha de um casamento lá em Trancoso, de uma pessoa que muito ligada a mim. Então, infelizmente, eu não vou estar, mas o coração apertado, que eu queria estar aqui com vocês. Tá bom? E aí também entra a palavra dela mesmo, né, que é o diálogo, né? A gente tem que dialogar, nem sempre dá para fazer o que você quer, porque quem tem agenda, e todo mundo tem agenda, tem as nuances, não é? Inclusive, eu estou aqui, a Sandrinha sabe, né, Sandrinha? Eu hoje tenho um compromisso que já começou um outro compromisso, aniversário de 3 amigas que está sendo comemorado lá no Copa e Cozinha, e que eu não posso deixar de ir. Né? Uma delas é a Leleta Maris Guia, que é minha amiguinha, minha irmãzinha. Então, eu vou pedir para a gente, né, me perdoar. Quantos minutos nós temos? São 16h58. Começou às 15, eu creio que vai até às 18h30, mais ou menos. Eu tenho que chegar antes para poder dar um abraço nelas. Tá, o presidente me disse o seguinte, 10 minutos para cada um e a gente encerra, tá bom sim? Vou depender, diálogo. Se vocês quiserem, se falar que é 20, a gente... Né, Zé? Eu peço ao presidente. Se você deixar, né, João? Claro, mas aí que eu estou falando. Não perca nunca a oportunidade de contribuir. Não é muito, não é pouco. É o necessário. Quando for falar, falei meia hora, mas falei meia hora horrorosa. Eu falei mal, eu não peguei o fio da meada. A Maria Elvira fez a colocação dela, muito bem colocada, e não poderia... Eu também, como jornalista e como diretor da área, né, não é autoridade, não, mas falar um pouco. Eu conheço a Maria Elvira há 40 anos. Eu conheço você há 40 anos, a tua vida pública, o que foi acontecendo, não é? Então, não é fake, é vivência. E aprendi muito com você nesse período todo, né, que a gente tem que ter essa anjos de luz. Guarde essa palavra. Nós só estamos aqui por causa dos anjos de luz. Né, que a gente faz o quê? Diálogo, troca, tem outros nomes, né? Change, não trocar. Eu vou passar a palavra para o Osório, tá bom? Que está aqui do meu lado. Fique à vontade, os seus 10, 15 minutos, dão 5 minutos para cada um a mais, tá bom? Viu, presidente? 10 minutos. Eu vou marcar aqui. Obrigado, João Carlos, nosso Fique à vontade, diretor por favor. nacional de comunicação, presidente... Sandrinha, Luiz Otávio, Cláudio e a nossa convidada de hoje especial, a nossa querida amiga Maria Elvira, que eu também conheço de antigos carnavais, mais de 40 anos também, né, Maria Elvira? E que foi nossa deputada ali em Luz por vários mandatos, né, os 4, e foi super amiga do Djalma, saudoso Djalma, que foi casado com uma prima, a Solange Costa Couto Silva, né? E a Maria Elvira não saía de Luz. Até lembro, uma vez aí, não foi bem um turismo, né, Maria Elvira? Foi na morte de Djalma, e eu fui lá para o campo de aviação recebê-la. Você não enxergava nada. E eu sozinho lá, esperando a Maria Elvira no avião, você não enxergava um palmo de neblina,
e o avião não chegava nunca, e eu estou assim, pelo amor de Deus, o avião não tem esses instrumentos modernos, e eu morrendo de medo dela embicar, e a gente, como diz, e ela sumir do mapa, né? Eu passei um aperto que vocês nem imaginam. Mas aí, graças a Deus, desceu, né, Maria Elvira? Tá? Mas é interessante que a Maria Elvira falou aqui sobre a democracia, e a questão da democracia, para mim, é o seguinte, né? No turismo, num país como o nosso, por exemplo, que é um país hoje relativamente democrático, relativamente, não é um país democrático, hoje, lamentavelmente, e, inclusive, sou da área do direito e posso até falar isso, não só da área jornalística, né, como, não entrando muito na questão, mas a democracia, realmente, ela depende muito do diálogo, que é o que o turismo exige da gente. Então, o turismo, ele realmente só é bem-sucedido onde tem uma democracia plena. E o que é a democracia? Para mim, a democracia é o seguinte: a minha liberdade termina onde começa, onde termina a da Maria Elvira, e vice-versa, e assim como qualquer um. Então, o que é isso? Além do diálogo, é o respeito. E se a gente não tem o respeito, não existe essa democracia, e o turismo também não fica legal. Ou seja, nós não conseguimos trazer aquelas pessoas que vêm de fora aqui nos visitar, fazer um trabalho, um passeio turístico, chegar na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no Brasil, e ter assim uma condição mínima de poder conhecer os lugares que nós temos de beleza, de história. Então, nós precisamos, não só como jornalistas de turismo, mostrar para o mundo o que somos verdadeiramente, o que podemos estar, e a gente tem que falar bem, né? Para o turista, a gente não tem que falar mal, a gente pode fazer ressalvas, mas não podemos falar mal, e esse diálogo com o turista é muito importante. Então, por exemplo, igual nós vamos agora com os nossos colegas jornalistas que vêm de 17 estados brasileiros, quer dizer, 17 conosco, né, que vêm de 16 estados, olha que maravilha, 80 pessoas. Então, nós vamos mostrar Belo Horizonte e mostrar Minas Gerais de uma outra forma, porque nós não vamos poder levá-los no interior. Nós vamos a Iotim, que é, hoje, o maior ponto turístico de Minas Gerais no sentido internacional, porque é um dos maiores museus hoje respeitado no mundo inteiro. Agora, é claro, levar e contar a história do lugar, contar a generosidade, por exemplo, da natureza, da concepção do lugar, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com a querida Maria Elvira, uma amiga super distinta, uma professora, uma psicóloga, e entre aspas, né? E uma política, porque os políticos, eu sou político, mas eu nunca, já candidatei, mas não ganhei, mas eu sou um político, eu sou um ser político por excelência, e eu adoro os bastidores, e nos bastidores eu sou melhor do que com o voto, por incrível que pareça. Então, como diz, eu sou uma pessoa iluminada, né, Maria Elvira? Iluminada porque eu sou de luz, tá, gente? Não é que eu tenho uma auréola aqui, não. Então, é isso. Minas Gerais está aí com esse 38º Congresso, foi uma luta, e agradecemos de antemão ao presidente Zé Aparecido, que eu vi ele ligando para o Leônidas lá em Joinville, e, por intermédio do Leônidas, que deu o aval, ele e Claré correram atrás e conseguiram que esse congresso fosse à tona, com uma comissão da qual eu também faço parte, o João Carlos, a Sandrinha, que é a presidente, que realmente, se não fosse ela, nessa organização
aí para que o congresso acontecesse, né? Se não fosse o Zé e o Claré para que houvesse, de fato, o congresso, e a Sandrinha, como Luiz Otávio, e a comissão, para que realizássemos esse congresso, realmente não estaríamos aí. Então, é isso aí. Vamos mostrar Minas Gerais, o nosso, realmente, turismo. Minas é uma só para mim. Minas Gerais não são tantas, não. Minas é uma só, de norte a sul, leste a oeste. Só tem uma coisa interessante. O mineiro autêntico, sabe de onde ele é? Sabe? O mineiro autêntico? Do Centro-Oeste. Então, do Centro-Oeste, Luz, Lagoa da Prata, Bom Despacho, Formiga, Abaeté tem base, Pedra do Indaiá, Iguatama, Morada Nova de Minas, Bambuí, São Roque, Pinhuí, né? Capitólio. São Roque de Minas, onde nasce, inclusive, a Casca d'Anta, o Rio São Francisco. E o Rio, justamente. E o Rio São Francisco, ele passa praticamente na Porta de Luz. Nós temos aí quase... O Rio da Integração Nacional. Nós temos aí mais de 50 quilômetros, né, porque Luz é um triângulo, olha que legal. E eu acho que todos nós somos responsáveis pelo turismo, nós temos que fazer alguma coisa a mais. Por exemplo, lá em Luz, eu consegui fazer em Luz a única galeria de arte que existe no interior de Minas Gerais. Eu doei cerca de 190 obras que estão lá, de artistas mineiros. Eu mesmo doei uma obrinha. Eu ia falar, a Maria Elvira mesmo doou um Zé Guerra não, o Zé Pedrosa. Que fez aquela escultura lá do Museu da Pampulha. Que foi, justamente, fez a escultura linda lá do Museu da Pampulha. Então, olha que legal. E isso, lá em Luz, por exemplo, que é uma cidadezinha muito pequena, de repente o turismo lá está crescendo. Está crescendo. E a galeria... É um atrativo. Então, essa responsabilidade da gente colocar para frente e ensinar, porque não adianta só você implantar ou fazer com não. É ensinar, ter um diálogo, né? Então, aí eu agradeço aí a todos, muito obrigado. Aí, né? Deixa só. Olha, para falar em museu, gente, eu aproveito para falar. A minha casa na Pampulha, que é a Casa dos Anjos, se Deus quiser, ela será um museu da cidade de Belo Horizonte. O nome vai ser... Você sabe que eu estudei, eu vi que na Europa, e mesmo, por exemplo, em Boston, agora eu fui em Vassouras, uma casa da família Guimarães, vira o que eles chamam de um museu do cotidiano, em que você mostra como as pessoas viviam antigamente, entendeu? Pessoas que têm algum tipo de coleção, que gostavam de colecionar alguma coisa, obras de arte, ou cerâmica, ou porcelana. Então, como eu sou uma colecionadora, que adora colecionar coisas, que viajou muito, e eu tenho só um filho, e o meu filho, graças a Deus, não... Meu filho, não é graças a Deus, não. Ele não gosta dessas coisas que eu gosto. Eu sei que ele não vai querer nada de que eu tenho. Então, eu pretendo transformar a minha casa em futuro, se Deus me ajude, se eu tiver saúde, depois que eu morrer, né? Eu quero que seja um museu para a cidade de Belo Horizonte, que a Casa dos Anjos será um museu de visitação na Pampulha. Quer dizer, é um atrativo a mais para a Pampulha e para a cidade, né? Então, porque... Eu até te faço um apelo. Pois é. Até te faço um apelo, que seja a Casa dos Anjos, mas que todas as suas coleções que você tem, que eu conheço, são maravilhosas, que estejam lá. Sim, todas ficarão lá. Das corujas, dos sapos. Tudo vai ficar. Lá em casa tem uma coleção de coruja, que era da minha mãe. Espero e conto... Peço a Deus que tudo... Ainda tenho mais alguns planos que eu não vou expor ainda, mas que, se Deus me ajudar, vai ampliar um pouco a coisa, se Deus quiser. Agora, eu virei a gente que é formado, né, Zé, em filosofia, né? A coruja é exatamente o símbolo, né? O símbolo da sabedoria. Será assim, a casa de uma mulher, que fui eu,
né, porque nessa altura já teria morrido. Quer dizer, a casa de uma mulher que esteve, vamos dizer, desculpe a falta de modéstia, à frente do seu tempo, porque eu estive à frente do meu tempo. Né? Quando eu entrei na Assembleia Legislativa, há 40 anos atrás, não tinha banheiro. Né? Não tinha banheiro, quer dizer, não usava mulher ser deputada. Eu fui uma cara de pau, eu fui uma ousada, né? Eu e a Sandra Starling, que infelizmente já faleceu. Então, mas como eu fiquei aí, daqui a 2 anos, fazem 40 anos que chegou uma mulher na Assembleia. Antes de mim teve a Júnia. A Júnia está pelo mundo aí, mora no Rio, ninguém encontra mais com ela, sumiu. Eu não, continuo ativa. E eu fui uma mulher à frente do meu tempo. Em 1975, eu andava de moto em Belo Horizonte. Eu ia falar, ela andava de moto. Ninguém tinha, eu era uma peça rara. Eu passava na Afonso Pena, o pessoal olhava para mim como se eu fosse um índio, não é? O ônibus na Praça Raul Soares, o velho assim cutucava a velhinha do lado para me mostrar. Quer dizer, era um negócio diferente. Eu fui, e foi namorado do Buglé também. Eu namorei um jogador de futebol, imagina. Uma filha do Nilton Pai Ferreira namorava um jogador de futebol. Então, eu era diferente mesmo, né? E gostava de viajava sozinha, sabe? Então, eu tinha uma situação boa e tal. Mas eu tinha juízo. Eu nunca mexi com droga, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa equilibrada dentro da minha independência, não é? Então, eu acho que a minha casa ela reflete um pouco dessa curiosidade que eu tive pela vida. Eu tenho uma biblioteca muito variada, eu fiz essas coleções todas. Então, acho que vai ser uma casa interessante para se visitar. E aí é um furo também para você que está acompanhando, né? Isso aqui é história pura, viu, deputada Maria Elvira? Está gravado, agora acabou e está na internet, né? Nunca mais apaga. Isso é interessante. Bom, vamos então agora para o doutor Cláudio, não é? A palavra aí, por gentileza. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Zé Aparecido, Luiz, Sandrinha, Osório, meu amigo, a minha querida amiga Maria Elvira e João Carlos Amaral. Falar por último é muito bom, porque a gente aprende tudo e tem pouca coisa a dizer, né? Na verdade, já se disse tudo, mas como o tema fala de diálogo do trade jornalístico, né, com o público, a Maria Elvira abordou muito bem a questão que eu preconizo demais, que é o diálogo com doçura. Eu tenho um artigo que eu publiquei uma vez, que é diga não, mas seja doce. Porque para dizer sim é fácil, mas para dizer não, a gente precisa ter doçura, né? A gente precisa saber qual a dimensão do não, porque o não duro é um não que dilacera as pessoas. Então, eu que sou mediador, né, aqui e fora, eu tenho procurado sempre sugerir que as pessoas tenham cada vez mais diálogo. Então, ela falou disso de uma forma muito positiva. E o mundo precisa disso, o mundo precisa de conversar. O jornalista, quando escreve, ele tem que entender para quem ele escreve. A Ana Holanda, que é uma escritora maravilhosa, que mora em São Paulo, já fiz curso com ela, ela diz o seguinte: você, quando escreve, tem que ter o seu avatar lá. Você tem que saber para quem que você escreve, né? Para quem é seu público, quem é que te ouve, quem é que te lê. E o jornalista de turismo, o Zé falou muito bem, o jornalista tem que entender a cidade como se turista fosse. Então, não é escrever bem, é escrever inteligivelmente, é escrever com transparência, é falar a verdade, né? E o mais importante do diálogo é a verdade. A verdade é insuperável, a verdade é magistral, porque ela não contamina, a verdade não tem partido, a verdade não tem parte, a verdade não tem limite, porque ela se esgota por si mesma. Então, eu gosto muito de falar a verdade, sempre, mas sempre com a doçura que nós precisamos ter, com a gentileza que a gente precisa preconizar. E só para finalizar, te agradeço, viu, Maria Elvira, pela presença lá no lançamento de uma plataforma Vela Mestra que nós criamos, que inclusive o Zé fez um destaque, o João também, a quem agradeço também, a ambos. O objetivo da criação
de uma plataforma é a colabocracia. Essa palavra não é minha, mas de Francesca Giobi, que é uma empresária que hoje mora em Helsinki, que eu espero trazer aqui para falar com essa doçura. Ela diz o seguinte: nós, cada vez mais, precisamos entender que o mundo não é nosso. O mundo é de todos. E tem uma diferença muito grande. Quando você diz nosso, você não diz todos. Então, o mundo não é nosso, o mundo é de todos, de todas as pessoas, de todas as raças, de todas as crenças, de todas os credos, né? Sem limitação, sem preconceito. Ontem foi o dia da consciência negra, mas eu acho que é mais importante que a consciência negra é a consciência humana. Porque quando nós... há um ator americano que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: quanto mais você fala de racismo, mais você me segrega. Quanto mais você fala de preconceito, mais preconceito há. Então, haverá um dia em que as pessoas não vão precisar falar nem de racismo, nem de preconceito, nem de nada, porque isso é inerente àquele que trabalha o diálogo, trabalha a sinceridade, a verdade e o compromisso. Então, como jornalista que sou também, com muito orgulho, e pertencente à Abrajet, eu acho que nós precisamos cada vez mais da verdade nos diálogos, seja com qualquer nível de público, seja com qualquer instância. Muito obrigado, viu, Maria Elvira, Osório e a todos. Obrigado. Muito bom, Cláudio. Eu queria fazer dois comentários. Primeiro, só uma correção. Quando eu falei aqui que eu namorei um jogador de futebol, é só uma questão de justiça. Quer dizer, ele hoje, inclusive, ele é uma pessoa que... É o Buglé, né? Fez o primeiro gol no Mineirão. Ele está de Alzheimer, inclusive. Mas eu quero dizer que era um moço muito bom. Você falou em doçura. Era um moço educado, doce, ótimo filho. Era um moço muito bonito, muito saudável, não tinha vícios. Então, quer dizer, só para comentar isso, né? A outra coisa é o seguinte... Para mim, uma das coisas que mais faz diferença, não só no diálogo, mas em tudo na vida, em tudo que você falou aí, o que faz diferença, gente, chama-se afeto, chama-se emoção, chama-se sentimento, bom sentimento. E aí, quando a gente fala em bom sentimento, a gente fala em fraternidade, solidariedade, piedade, entendeu? Olhar o outro, ser menos egoísta, entender o outro, entender as dificuldades do outro, empatia. Isso é que o mundo está precisando. E se você adotar essa postura todo dia, na hora que você levantar da cama, e aí entra muito a questão da religião, entendeu? Qualquer religião. Por exemplo, por que eu tenho dificuldade com o Islã? Aí vai falar assim, você tem fobia do Islã? Não. É porque tem gente lá do Islã que fala assim, só o Islã é Deus. Os outros não prestam para nada. Os outros são infiéis. Tem que acabar com eles. Tem que matar. Quer dizer, então eu não posso concordar. Não posso concordar. Eu acho que ninguém pode concordar, né? Então, porque, para mim, toda religião que respeite o outro é boa. Qualquer uma. Toda religião que pregue seja bom, ame, proteja, salve, ajude, seja fraterno, ela é ótima. Qualquer uma. Qualquer uma. Quando eu fui à Índia, eu achava encantadora. Aquela região é meio maluca, desculpem. É meio maluca, né? Os deuses deles, as danças deles, as coisas deles. Mas é bonito, por quê? Prega a paz, prega a vida, né? Namastê. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Então, é bonito, entendeu? É lindo.
confucionismo, qualquer religião que pregue o bem, que pregue o amor, acho que está perfeito. Então, acho que a base, nós estamos falando em diálogo, mas a base do diálogo, o respeito ao outro, implica em amor, implica em sentimento de paz. Então, gostei muito de tudo que você falou também, Cláudio, porque a verdade parte da paz interior, a verdade parte do amor ao próximo, do amor ao outro, do respeito ao outro. Né? Falar a verdade é respeitar o outro. Muito obrigado à deputada Maria Elvira. Uma grande reflexão, uma bela tarde. Isso aqui vale por séculos, seclório, amém. Por quê? Ela foi no ponto certo e trouxe uma contribuição importante para todos nós, acreditamos, não é, presidente Zé Aparecido? Obrigado ao nosso amigo Osório, a nossa palestrante, e também Maria Elvira e o nosso doutor Cláudio. Obrigado a você que nos acompanhou hoje pela manhã, nos acompanhou agora à tarde, mas não fica por aí, não. Agora que começa o congresso oficialmente, né? Aqui é o esquenta, aqui é o avant-première, que é importante, muito importante para a Abrajet de Minas Gerais, essa realização, e também a Abrajet nacional e do mundo, né? Porque nós estamos aí no diálogo em todo o mundo. Obrigado. Amanhã nós teremos 18h30 lá no Palácio. Eu também? Fora aqui. Tem que falar no púlpito aqui. Espera. Ok. O ritual e a liturgia, né, Zé? Bom, tudo bem. Então é isso. Amanhã nós vamos ter às 19h, 18h30, 19h, no Palácio da Liberdade, a abertura oficial, né, com a presença já dos nossos colegas, que são um ponto central, né, do mundo aqui para nós, que vai levar Minas para o mundo. Muito obrigado e um bom começo de semana, né, hoje terça-feira, mas já também um recomeço de semana, e o nosso congresso, 38º Congresso da Abrajet, vai até domingo. Muito obrigado, e lembre-se de uma coisa, só tem um jeito de prever o futuro, é criá-lo agora. É o que estamos fazendo. Muito obrigado.